Eu sou Keila Ferreira, da Defesa Civil do Recife, sou assistente social de formação, né? Trabalho aqui na Defesa Civil há 16 anos, aproximadamente. Sou mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Geografia, né? E pesquiso na área de desastres. E também tenho especialização na gestão de emergência e desastre na Universidade do Exuda. Né? Eu estou com essa tarefa, né, de conversar um pouco com vocês sobre a região Nordeste, né? Um pouco dos desastres, o impacto desses desastres e algum tipo de solução e ação de mitigação desses desastres. E também vou focar na questão da Defesa Civil do Recife, falar do território do Recife, da minha experiência aqui durante esses anos, né? Bom, os desastres mais frequentes, né, e os eventos naturais mais frequentes na região Nordeste é a seca e estiagem, né, a inundação, deslizamento, movimento de massa, né, deslizamento de terra e os incêndios, né, alguns incêndios, o desmatamento da caatinga, que também tem um impacto para a questão da crise climática. Diante desses desastres, né, a gente precisa fazer a aplicação da governança e gestão de risco. Que tipo de ações, dentro da Política Nacional de Defesa Civil, a gente pode estar adotando nas defesas civis municipais e dentro do sistema de defesa civil, que é a ação de prevenção, ação de preparação, mitigação de risco, resposta, que é referente às emergências que ocorrem, né? De que forma essa resposta é rápida, ela precisa ser rápida, porque a população precisa ser atendida, e recuperação, que são as obras, são as ações estruturadoras, né? Nesse processo todo, você tem ações não estruturadoras, que são ações de sistema de alerta e alarme, preparação de famílias para a questão do risco, e as ações propriamente dito estruturadoras, que são ações e obras de intervenção que têm uma durabilidade maior, lógico que toda obra precisa fazer uma manutenção, mas dentro das ações de mitigação de risco e desastre. E aí, dentro do desenvolvimento sustentável das defesas civis, o que é importante ter, né? Primeiro, fortalecimento institucional das defesas civis, ter equipe capacitada, infraestrutura, logística. Nós compreendemos que existem muitos municípios pequenos que aí não tem condições de ter uma defesa civil estruturada, mas aí é quando você aciona o sistema. Você procura as outras políticas públicas complementares, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria de Obras, né? Eu preciso de uma máquina para fazer a limpeza de uma área que houve um deslizamento de terra, então eu vou até a Secretaria de Obras ou outro nome que tenha. Então, você tem que estar acionando o sistema para poder ter o fortalecimento da defesa civil também, já que a própria defesa civil não tem como tê-lo. A preparação de resiliência da população inserida nas áreas de risco. Cada vez mais, a gente sabe que a gente não erradica desastre, a gente não erradica risco. E a gente tem que preparar essa população que está inserida nesse processo, né? Isso é uma orientação da própria ONU, do próprio PNUD, né? De estar cada vez mais fortalecendo essas pessoas que estão inseridas nas áreas de risco. Então, de que forma? Com capacitações, com a criação de núcleos comunitários de defesa civil, né? Então, tem que estar acionando a rede de proteção da própria comunidade, né? E cada vez mais informando sobre o risco, informando aonde ele está inserido e como ele pode adotar práticas seguras para se proteger. Como também fortalecer o sistema de defesa civil articulado, né? Acionar as políticas públicas através de alguns instrumentos que a gente pode fazer esses ensaios, como o plano de contingência, como o plano preventivo de defesa civil, se tiver condições de fazer o plano diretor da defesa civil. Então, você tem várias ferramentas para estar instituindo papéis, né, dos outros órgãos internos da prefeitura, órgãos externos, e está conduzindo esse processo de mitigação de risco, de redução de risco e desastre através do sistema. O que é fundamental para você compreender e fazer qualquer tipo de intervenção é uma análise territorial. Então, o uso e ocupação do solo, ele é extremamente importante. Como é que está se dando esse solo? Como ele está sendo ocupado? Então, fazer análise territorial
do risco, classificando o risco, fazendo um monitoramento para poder ter essa identificação e aí traçar estratégias para poder fazer um trabalho de prevenção, de recuperação, que seja de acordo com a necessidade de cada município. E também a questão fortalecer cada vez mais a governança pública, né? E a gestão desse risco. Como é que está se dando a gestão desse risco? Então, foram algumas coisas que eu elenquei, que eu achei importante, e aí depois vocês vão conseguir ver isso dentro da minha apresentação sobre o território de Recife, que a gente já executa essas estratégias, né, do trabalho para redução de risco e desastre. E aí eu vou para a cidade do Recife, né? A ocupação do território do Recife, Recife é cortado por rios e canais, né? Ela se deu a partir do século, há 40 anos atrás, mais ou menos, e aí a planície é toda estatutária e era ocupada por mucambos, então foi aí que se deu a ocupação do morro da cidade. Salientando que a cidade do Recife, 67% dela é coberta por encostas e 23% é coberto por planície. A gente tem mais ou menos 1.500.000 habitantes, isso do censo do IBGE de 2010, ou seja, está completamente desatualizado. Tem algumas projeções de 1.700.000 habitantes na cidade, né? A gente tem uma área litorânea e a morfologia do ambiente é litorâneo e aquático, né? Por morros, colinas e elevações que variam de 50 a 80 metros, né, de altura, e também a planície. E aí, a gente, há pouco tempo, fez um plano de adaptação da cidade do Recife, e a gente identificou a vulnerabilidade e risco da cidade, né? Esses riscos, eles se dão devido à topografia da cidade, devido à densidade demográfica também da cidade, né? E os impactos climáticos. Também ficamos sabendo que Recife, no ranking das cidades, é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo, né? Então, aí os desafios da gente só aumentam, né? De suscetibilidade de inundação e deslizamento, né? Com um impacto muito maior, mas também por ondas de calor, por seca meteorológica, por aumento do risco do mar, do nível do mar, na verdade, e doenças transmissíveis. Quanto à inundação, depois a gente vai ver a imagem aí. Então, assim, a cidade do Recife toda tem suscetibilidade de risco alto e muito alto para inundação, né? Então, assim, você tem que criar mecanismos que aí você diminua esse impacto da inundação, porque ela vai acontecer de qualquer forma. E também de deslizamento, né? O relevo da região, toda a parte elevada do município está sujeita a um grau alto e muito alto de deslizamento, né? Até porque eu falei que são 67% de encostas. Bom, a gestão da cidade do Recife, ela tem alguns eixos norteadores, né? Primeiro que a defesa civil permanente, né? A gente funciona 24 horas, sábado, domingo, feriados. Ela tem uma ação descentralizadora, porque a gente tem a sede da Defesa Civil, mas a gente tem 6 regionais, uma que trata da gestão de risco da cidade de planície, e 5 que tratam das áreas de morro. Essas são regionais, vamos dizer, mini defesas civis, composta por equipe multidisciplinar, que atende nas áreas de morro e na planície a questão da gestão do risco. Então, a gente vai ver, faz monitoramento, faz as visitas, as vistorias, e todo o atendimento está próximo ao risco, né? Que é a administração de proximidade. Então, a gestão do risco, ela está próxima dele, para poder obtermos resultados melhores. A gente também trabalha com a visão sistêmica dos espaços, a integração dos órgãos do sistema, isso é fundamental. Muitas vezes a gente precisa estar articulando esses órgãos, sensibilizando esses órgãos e estar trazendo para trabalhar dentro da gestão de risco, né? Agora, lógico, cada um dando sua contribuição com os seus papéis. A integração estrutural continuada, né? A gente tem que estar fazendo as ações estruturadoras
Primeiro que o risco, ele modifica esse cenário a cada ano, de acordo com a chuva, de acordo com a obra que não foi realizada, ou uma obra que precise de uma manutenção e que pode potencializar também esse risco, e as ocupações. Então, a gente tem que estar sempre atualizando isso aí. A participação direta da população, né, e a construção cada vez mais local das áreas de redução de risco e desastre, da resiliência, do potencial que cada comunidade tem, de cada localidade. Hoje, na cidade do Recife, a gente tem 677 setores de risco mapeados. Isso através do Plano Municipal de Redução de Risco de 2008. Então, sempre que a gente está fazendo atividades de monitoramento, a gente está tentando atualizar esse dado. E aí, esse dado é importante porque a gente pode estar montando intervenções e estratégias com soluções, né, e alternativas viáveis para poder atender e fazer esse gerenciamento de risco. Aí eu vou falar um pouquinho da Operação Inverno, né, que a gente, antes de entrar no período emergencial, a gente precisa desenvolver algumas atividades para entender. Pode ser que a gente tenha ano que tenha pouca chuva, mas pode ser que a gente tenha um diferencial com chuvas muito fortes, com tempo reduzido, e pode ser que tenha esse volume assim contínuo de chuva. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de cenário. E aí, primeiro, a gente faz uma análise do prognóstico da chuva. Como é que vai ser a chuva? Procura os institutos de meteorologia, e aí a gente vai buscar esse prognóstico para poder ver de que forma a gente vai trabalhar no período ou na quadra chuvosa. E a secretaria, a gente trabalha com monitoramento das áreas de risco, né, realização de vistorias, monitoramento permanente, atualização dos cenários das localidades, ação integrada de preparação das localidades no período crítico, e algumas ações que a gente contribui, que é defesa civil nas escolas, para mudança de cultura, defesa civil comunica, que é a comunicação para os moradores que estão na área de risco e que práticas seguras podem ser adotadas. Acompanhamento social de obras, nós fazemos também com a equipe, né, de engenharia e social. As ações de NUPDEC simulados também faz durante todo o ano. E também a gente ativar o sistema na hora do emergencial. A gente também tem um programa parceria, que é uma ação estruturadora, e a gente conta com a mão de obra do morador, a prefeitura entra com material, com logística e com acompanhamento técnico, né? E o morador faz a mão de obra. Então, são algumas obras estruturadoras, que ela é de risco 1 ou 2, são de médio porte, até médio porte, porque a gente não poderia colocar um morador em risco para fazer uma obra. Mas aí a gente cria um sentimento de pertencer, cria liga com a comunidade, né? E trabalha diante da questão do risco, a mudança de cultura, e faz uma ação estruturadora. E aí outras ações também para complementar, como a ação de limpeza de canais, obras estruturadoras pela Secretaria de Obras, né? E todas as ações que o município precisa para a gente ter um gerenciamento, né, no período invernoso, vamos dizer, e minimizar esse impacto. Também temos outras atividades, como instalação de pluviômetros nas comunidades, envolvendo a comunidade no processo, monitoramento da chuva, sistema de alerta que a gente tem via SMS, e entre outras interlocuções que a gente faz, trabalha em rede com outras secretarias, para poder estar construindo esse processo de gerenciamento de risco e desastre. Né? Então, eu queria dizer a vocês assim, que para você fazer um bom gerenciamento, tem que ter envolvimento, né? Tem que ter o gostar pelo que está fazendo e se articular, porque ninguém faz defesa civil sozinho, né? Tem até aquele clichê que a gente sabe, que defesa civil somos todos nós. E só faz defesa civil com apoio da população, com apoio de demais órgãos da prefeituras, internos e externos, né? E aí essa construção, ela realmente é coletiva e o desafio é sempre gigante, né? Para os gestores e para os municípios que estão à frente da questão dos desastres. Muitíssimo obrigada.